Eu queria saber como que está o andamento da proposta aí no Congresso, né? O ministro Paulo Guedes parece que já está até admitindo algumas mudanças no texto. A gente tem uma reportagem aqui no nosso portal ali, de bastidores, que falam em que ele já está pensando, né, em alterar alguns pontos ali daquela proposta, dessa proposta que a gente viu quanto trouxe volatilidade para o mercado nos últimos dias. Mas aí eu queria saber aí, você estando aí, tem aí informações, alguma coisa aí de bastidor que realmente será que Guedes muda mesmo alguns pontos, né, desta proposta? Quais seriam esses pontos que você destacaria aí para a gente nessa estratégia que você acredita que pode ser que a gente tenha aí algumas alterações ainda? Pois é, Paula. Quando o Paulo Guedes encaminhou essa segunda fase que ele está chamando da reforma tributária, e lembrando que a primeira fase ainda nem foi votada, e a gente vai explicar Sim. aqui para vocês, ele, na ocasião, junto com a secretária de governo, que é a Flávia Arruda, disse que ele era um texto base. E é natural, Flávia, Paula, colocar essa questão de taxação um pouquinho com alguma gordura, porque sabe que durante o debate aqui no Congresso vão ter várias interferências de vários setores, várias interferências de quem vai ser atingido, e é aí que começa aquele jogo de estica e puxa. Então, se você já colocar uma certa gordura, existe aquela estratégia de negociação que é o seguinte, eu coloquei 20% de dividendos, poxa, já chegamos a uma negociação para 15%, esse aqui é o meu limite, e fica naquele jogo de Chico puxa. Na estratégia de negociação, se ele já começasse com um valor mais baixo, ele ia sair, então, não ia sair com um valor que ele deseja, que é um valor ali médio entre 10% e 15%. Então, faz parte o governo encaminhar a proposta com bastante gordura e, pelo que a gente já tem visto, tem sim essa sinalização de alteração e agora está na mão do Congresso, está na mão dos parlamentares fazerem essa alteração. O que a gente tem hoje, que já está sendo colocado na mesa, é justamente nesse ponto dos dividendos, que prevê a proposta original, prevê essa taxação de 20% a partir de 2022, já se fala muito aqui em Brasília em colocar um valor de 10%. E aí, com relação aos bastidores, o relator da proposta começou, Paula, a sentar com representantes do sistema financeiro, começou a sentar nessa semana com representantes de bancos e fundos para ouvir a opinião deles, para coletar ali o outro lado, né, para ver como a turma está vendo essa proposta. E a partir dessas reuniões, começou a circular aqui em Brasília, Paula, a informação de que essa questão do dividendos pode ser escalonada, pode ser feita uma forma de um degraus para o pagamento ao longo prazo, não de uma vez só de 20%. Mas isso aí se choca, por outro lado, com uma outra questão que é a seguinte, o Paulo Guedes tem armado um discurso, tem tentado avançar com esse discurso dos dividendos da seguinte forma, uma questão muito interessante e bastante estratégica. Ele tem dito que o seguinte, é preciso fazer caixa, e esse caixa tem que vir do andar de cima para que ele, com isso, compense as mudanças que ele quer fazer ali com o imposto de renda da pessoa física e com o imposto de renda da pessoa jurídica. Por quê? Dentro dessa proposta da reforma tributária, a ideia é aumentar o número de pessoas que podem ficar isentas do imposto de renda da pessoa física. Só que, Paula, quando você isenta mais pessoas, você está perdendo receita. E aí, Paulo Guedes está usando o seguinte argumento, vamos taxar lá em cima, porque com essa caixinha que a gente for fazer com a taxação dos dividendos, a gente consegue cobrir, então, quem está na base da pirâmide. É uma estratégia interessante, porque essa questão de aumentar o número de isentos do imposto de renda da pessoa física tem bastante apelo dentro do Congresso. E aí, ontem, dentro desse contexto da reforma tributária, o Paulo Guedes iniciou uma outra investida, que qual é a investida nesse momento? É o seguinte, a gente está reduzindo o imposto de renda da pessoa jurídica para as empresas, mas a gente pode ampliar ainda mais a redução desse imposto se a gente acabar com subsídios.
Porque hoje, Paulo, tem subsídio para vários setores. Tem subsídio para o setor automotivo, tem subsídio para o setor da agroindústria, tem subsídio para a turma ali da Zona Franca de Manaus. E ele tem esse argumento de que se a gente reduzir, se o governo conseguir reduzir esses subsídios, então ele consegue ampliar a redução do imposto de renda para as empresas. E aí está agora esse embate, mas eu não acredito que isso vá avançar, porque aqui dentro do Congresso, a turma que representa a Zona Franca de Manaus, a bancada do Norte, a turma que representa a agroindústria é uma turma muito forte. Então, mexer com subsídio ali fica muito difícil. E aí fica essa questão, a gente ainda não tem um prazo de quando essa proposta vai ser votada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito que vai ser antes do recesso, e o recesso começa agora no dia 17, vai até o dia 31. Mas, Paula, as coisas estão começando a ser discutidas, os interesses estão começando a circular aqui em Brasília. E tem um outro ponto, só para fechar nessa questão da reforma tributária, que é a seguinte: a gente está falando da reforma que trata do imposto de renda e dos dividendos, mas tem aquela primeira fase, que aí voltando àquele início da conversa, que trata da CBS, que é aquela proposta que unifica PIS e COFINS. Ainda não se sabe se elas vão andar juntas ou se vão andar separadas. Há a possibilidade, sim, de uma avançar e a outra ficar no meio do caminho. Mas aí a gente vai ter que ver, vai ter que acompanhar no dia a dia aqui, Paulo, para ver como vai ser a evolução. O fato é que tem ainda muita discussão para acontecer e esse prazo de votação agora, está sendo considerado por várias lideranças como um prazo bastante otimista.